IPEC apontou que 57% dos brasileiros gostariam de uma terceira via para evitar a polarização política no país. Vamos até Brasília novamente para conversar com o Bruno Pinheiro. Bruno, essa pesquisa mostrou que existe um espaço aí para a terceira via na próxima eleição. É isso, Bruno? Mais uma vez, prazer tê-lo conosco aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Justamente. É sempre uma honra, viu? Vamos lá entender então. Esse número divulgado acaba reacendendo um sonho que ficou adormecido durante as eleições de 2022, na verdade. Só para a gente entender e relembrar essa conta, essa matemática, porque a campanha é feita em cima de números, na verdade. O único nome de uma terceira via e conseguiu alcançar cerca de 4,9 milhões de votos foi somente da Simone Tebet, ex-senadora do MDB, que no segundo turno acabou apoiando Luiz Inácio Lula da Silva e acabou sendo escolhida como ministra do Planejamento. E esse número divulgado então sobre as eleições, olhando os eleitores de 2022, 50% esperam uma terceira via, uma opção que não seja nem Lula e nem Jair Bolsonaro. E aí olhando, porque durante a campanha eleitoral é muito normal escolher uma aliança, né, entre os evangélicos ou entre os católicos, e esse número aponta que entre os católicos e os evangélicos é o mesmo número esperando um novo nome, uma terceira via, para que surja realmente esse anseio em ter um terceiro nome, para que possa realizar uma escolha que não seja entre os antigos nomes, entre Lula e Jair Bolsonaro. Então esses números foram divulgados recentemente, nesse final de semana, olhando a eleição de 2022 sobre os candidatos e olhando também sobre as eleições lá em 2026, que eles aguardam então, esses eleitores aguardam que surge um outro nome para que possa ficar de fora do eixo entre Lula e Jair Bolsonaro. Então, 57 entre os católicos e 59 entre os evangélicos aguardam um novo nome. E essa espera por uma terceira via, ela é muito maior na região sul, onde 46% aguardam que um novo nome surge de forma voluntária e independente dos nomes antigos, que não tenha nenhuma ligação, que não seja nenhuma espécie de um herdeiro. E é o que a gente já está vendo, na verdade, que os nomes de Lula e de Jair Bolsonaro já começam a articular os seus sucessores, os seus herdeiros. No caso de Jair Bolsonaro, já se fala de Michele Bolsonaro. No caso de Lula, de escolher alguém da confiança que está ocupando um ministério hoje e que seria o seu sucessor. Seria o ministro Flávio Dino, seria o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, ou seja, a eleição acabou há cerca de 90 dias que o novo governo assumiu, já começa a fazer uma conta sobre o sucessor e esse número é importante, que 50%, um pouco mais de 57% aguarda que surja um nome diferente, que não fica escolhendo novamente entre Lula e Jair Bolsonaro. É muito cedo, mas o eleitor aparentemente já está muito decidido sobre as eleições de 2026, viu, Marcelo? Bruno Pinheiro, ao vivo de Brasília, daqui a pouco ele retorna conosco aqui na Jovem Pan. Valeu, Bruno. Quero ouvir o Diogo Schelp. Schelp, então, a questão é a seguinte, né? O eleitor, ele exclui, né? Esse eu não voto de jeito nenhum, tem o outro, eu vou votar no outro. E acaba sendo curioso que nós tivemos toda aquela situação envolvendo o PT, as manifestações que passaram por todo o país. O grande beneficiário daquele sentimento ali contra a corrupção foi Jair Bolsonaro. 4 anos depois, Lula retorna e é um sentimento contrário, ou seja, votam para não votar no Bolsonaro, foi eleito presidente Lula. Essa situação, então está todo mundo esperando uma terceira via, que ao que parece, será que haverá uma terceira via, Schelp? Olha, Marcelo, a minha leitura dessa pesquisa é a seguinte: existe uma grande distância entre aquilo que os eleitores almejam, em teoria, e aquilo que eles estão, de fato, interessados ou dispostos a colocar em prática na hora de votar. Evidentemente que esse desejo por uma terceira via, pelo fim da polarização,
não surgiu agora, é algo que já vem aí de alguns meses, algo latente no eleitorado brasileiro. Todo mundo se incomoda com essa polarização, com essa ideia de que há uma luta do bem contra o mal. Mas a verdade é que nas eleições passadas, os brasileiros, ou essa maioria de 57% dessa pesquisa, que gostaria de ter uma terceira via, tiveram oportunidade de votar em outros candidatos que não eram Lula ou Bolsonaro, mas eles próprios se viram presos nessa armadilha da polarização e acabaram escolhendo com base nessa polarização já no primeiro turno, não é? Então, é uma contradição, né, que está na cabeça dos eleitores brasileiros. É como aquela história, se você fizer uma pesquisa e perguntar à maioria das pessoas se elas concordam que deveriam começar a fazer exercícios físicos, todas elas vão dizer que sim, que se elas começarem a fazer exercício físico, isso vai ser muito melhor para a saúde delas, mas esse número, obviamente, vai ser muito maior do que daqueles que, de fato, praticam exercícios físicos e estão dispostos a tomar essa iniciativa. Outro dado interessante dessa pesquisa é a popularidade de Lula. Ele está aí com 41% de aprovação, que é mais do que Bolsonaro, por exemplo, teve no mesmo período, no mesmo estágio do seu governo, que ele teve aí um pouco mais de 30% de aprovação. Então, Lula começa melhor do que Bolsonaro em termos de aprovação, mas é pior do que o próprio primeiro e segundo mandato de Lula, ou seja, em março dos primeiros e segundo mandatos de Lula, ele estava com uma popularidade maior, pior também do que em março do primeiro mandato de Dilma Rousseff e o mesmo indicador do primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, 41%.